Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Nívia Zanon, sou advogada e estou aqui para trocar uma ideia com vocês hoje sobre alguns mitos e verdades que envolvem o direito de família, em especial a questão da pensão alimentícia. Vamos lá? O primeiro mito que eu quero tratar com vocês é a questão do percentual, né? As pessoas já chegam no escritório com um percentual montado, mais ou menos assim, tem que pagar 30% porque na lei tá dizendo que tem que pagar 30%. Isso é um mito, tá bom? Por que é um mito, Nívia? Se tanta gente paga 30%? É essa a questão. Como muitas pessoas, muitos juízes decidiram cerca de 30%, se construiu, foi feita uma construção jurisprudencial. O que é isso? Várias decisões reiteradas com base em estudos econômicos, envolvendo a questão do salário, de quanto que a pessoa precisa para manter moradia, alimentação, vestuário, se estipulou um percentual que não é estabelecido em lei. Por que não é estabelecido em lei? Porque o que a lei vai dizer efetivamente é que essa pensão ela é calculada de acordo com a necessidade de quem vai receber, mas de acordo também com a possibilidade de quem vai pagar. Então, o primeiro mito é esse: não está escrito na lei que é 30%. Isso é uma construção jurisprudencial, que quer dizer que muitas vezes pode ser a mais e pode ser a menos, especialmente quando o pai ou a mãe, quem estiver pagando a pensão, tiver outros filhos, né, sustentar outros filhos. Geralmente esse percentual é dividido entre os filhos, seja ele 30, 40, 35%, o percentual que a justiça estabelecer ou que os pais acordarem, porque eu sempre digo, gente, é muito melhor os pais entrarem em um acordo, porque os pais são as principais pessoas que sabem quantos filhos precisam e quanto podem pagar. Então sempre é bom sentarem, conversarem, ter um acordo. Se não for possível, existe a demanda judicial para nós submetermos ao juiz, e o juiz que vai analisar as provas, os fatos, os argumentos e vai decidir estipular o percentual, que não é obrigatório ser 30%. Fechamos o primeiro mito? E aí, já aproveitando o gancho aqui, vou pro segundo mito, que eu nem ia falar dele hoje, mas é esse, porque muita gente acha que é sempre o pai que tem que pagar a pensão, e não é bem assim. E aliás, não é só pensão. Quando a gente fala de pensão alimentícia, a gente não tá falando só de pai e filho, não. Os avós podem ser obrigados a pagar, mas não quero falar hoje sobre os alimentos avoengos, que são quando os avós pagam. Eu quero falar sobre os alimentos que os filhos têm que prestar para os pais quando os pais já são idosos e já não podem trabalhar por algum motivo, tem uma necessidade, às vezes de doença, alguma coisa que faz com que eles tenham a necessidade. Sempre que a gente falar de pensão alimentícia, a gente tem que pensar em duas coisas: necessidade e possibilidade. São essas duas palavras que tem na nossa cabeça. Então, por mais que os pais, por exemplo, nossos pais, tenham uma fonte de renda, se essa fonte de renda, em razão de alguma doença, alguma coisa, se tornar insuficiente, por exemplo, vai surgir uma necessidade. E tendo o filho possibilidade, existe também a obrigação de pagar pensão alimentícia, dos filhos pagando para os pais. Mas a que a gente mais trata, geralmente, é dos pais pagando para os filhos, né? E nesse contexto, também não é sempre que o pai tem que pagar pensão para o filho. Às vezes a mãe também, depende de quem vai ficar com a guarda. Então, a mãe também pode ser compelida, pode ser obrigada a pagar pensão alimentícia, ok? Fechamos o segundo mito, vou para o terceiro mito agora, aproveitando esse gancho também. De vez em quando eu escuto a seguinte frase: na guarda compartilhada, o pai não tem que pagar alimentos pro filho, porque o filho sempre tá na casa do pai ou vice-versa, né? E isso é um mito, tá bom, gente? Mito. Por quê? Porque na guarda compartilhada continua havendo o lar de referência, o lar base, que geralmente pode ser o da mãe, que geralmente é o da mãe, mas que pode ser o do pai também. Então, aí, se for o do pai, quem vai pagar a pensão alimentícia é a mãe. Se for o da mãe, quem vai pagar a pensão alimentícia é o pai. No próximo vídeo eu quero falar só sobre guarda compartilhada para desmistificar, porque as pessoas acham que a guarda compartilhada confundem com o direito de visita, e não é bem assim. Mas a gente vai deixar para o próximo vídeo e vai ser um assunto que vai ser tratado só sobre guarda compartilhada. Mas o terceiro mito que nós vamos desmistificar hoje, então, é essa questão de que a guarda compartilhada tira a obrigação de pagar a pensão alimentícia. Não acontece isso, tá bom? A obrigação subsiste e o pai ou a mãe, dependendo de quem for o lar de referência, o pai que não estiver com o lar de referência, deve sim pagar a pensão alimentícia para o outro pai. Retomando o pensamento, o pai que não está com lar de referência deve pagar pensão alimentícia para o filho, que vai ser administrado pelo pai ou pela mãe que está com a criança no lar de referência, ok? Desmistificado então o terceiro mito. Se você ficou com alguma dúvida, você pode escrever aqui nos comentários, pode comentar. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, que dá uma forcinha pra gente continuar gravando, ok?